aqui no meio. Olá! É? Oi! Boa noite. Boa noite. Me escutam bem? Prazer. Tudo certo. Felizes por estarmos aqui. Maravilha, a gente mais ainda. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre isso e como é linda essa sincronicidade, né, como a gente está conectado, né. Eu lembrei de chamar vocês, né, para contar um pouquinho aqui a história, enfim, e é muito lindo que o quanto eu sem pensar, né, só sentir o quanto está conectado tudo isso. E o Lua já me deu uns spoilers aí, logo mais vai contar na live, mas vamos esperando a galera chegar, Josi e Luan. Enquanto isso, vamos fazendo uma apresentação básica. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o projeto, né, que tem muita gente ainda que não conhece, o Sementes de Sananda. Eu expliquei rapidamente para vocês, mas eu acho legal aqui explicar para todo mundo. O projeto Sementes de Sananda, gente, é um projeto voltado à espiritualidade para crianças. E quando eu falo crianças, são crianças, adolescentes, pré-adolescentes. O start dele, né, o começo dele é voltado a crianças aí de 6, 5 a 8 anos, mas ele vai estar já se expandindo muito mais, já tem eventos marcados para futuras mamães, para adolescentes, aí nos próximos meses. E a gente começou esse projeto muito no sentir, né? A gente tem professores, tem nutricionistas, nós temos pessoas de todas as áreas, arquitetos, enfim, pessoas de todas as áreas e da área também, óbvio, né? De espiritualidade, que estuda aí as questões também de física quântica, mecânica quântica, tudo isso um pouquinho. E a gente está trazendo esse projeto justamente para ajudar essas novas crianças que estão chegando à Terra, né? E talvez nunca tiveram a oportunidade, não tiveram ainda a oportunidade de ter uma lucidez maior dos pais, né? Podendo ajudar essas crianças, podendo trazer espiritualidade. Até os pais muitas vezes têm dificuldade de como eu vou trazer isso para o meu filho, né? Qual é a melhor forma? Como a gente pode falar sobre espiritualidade? Às vezes o próprio pai não não teve esse acesso quando era pequeno, e aí para fazer essas trocas com os filhos é um pouquinho mais desafiador. E esse projeto nasceu para isso, para espalhar essa questão de espiritualidade. No nosso evento, a gente vai fazer até um evento esse fim de semana, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas esse fim de semana a gente vai fazer um evento que é um carnaval aí para crianças, mas um carnaval voltado à espiritualidade. E nesse projeto a gente vai ter música, vai ter roda de dança, a gente tem também reiki para crianças, né? Envio e emanação de energia, ensina elas como a respirar. Então tem muita coisa linda que vem também desse processo de autoconhecimento, espiritualidade, que a gente já está procurando estender essas crianças que estão chegando. Então, é mais ou menos por aí o projeto. Tem muito mais coisas. Quem não conhece pode já seguir a gente no Instagram aí, que a gente vai mandando cada vez mais informações lá. Mas, como já tem uma galera aí chegando, já queria começar apresentando vocês, né, Josi? Apresentando a Josi, gente, já é um amor da minha vida, né? Eu não sei como descrever isso, mas a Josi me ajudou muito, foi minha terapeuta por algum tempo, né? Mas a gente já se fala há muito tempo, né, Josi? E o Luan, que é o filho dela, que tem uma história linda, linda, gente, que vocês vão conhecer já já. Mas eu quero deixar para vocês apresentar um pouquinho a história de vocês. Primeiro, apresentar quem é a Josi, o que a Josi faz, como ela chegou até aqui, e o Luan a mesma coisa, tá bom, gente? Muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite para vocês. Obrigada, Vini. É um prazer estar aqui, principalmente num projeto tão lindo e tão necessário quanto esse. Acho que ele está caindo num momento assim que as pessoas já estão pedindo socorro, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa buscar um contato maior, uma conexão com nós mesmos, com as pessoas e com a espiritualidade, porque percebo que nós estamos num momento de muita desconexão, muita matéria, né? E então esse projeto ele vem fazer um resgate desse mundo interno. E a espiritualidade está ali dentro da gente, né? Então, essa descoberta, ela vem... Adorei, é um prazer enorme estar aqui. Então, eu sou psicóloga, coach, trabalho com treinamentos também, voltados para autoconhecimento, com os embasamentos da física quântica e muito da espiritualidade também, porque entendo que nós somos uma tríade corpo, mente e espírito.
não tem como dissociar disso, né? Se a gente quer ir em direção a uma busca de felicidade, não tem como dissociar essa tríade corpo, mente e espírito. Então, acaba sendo a base de todo o meu trabalho profissional, seja ele em organizações, seja ele no consultório, seja ele em treinamento, porque é como se nós imaginássemos um banquinho de 3 pernas, né? Se tu tirar uma, ele cai. Não tem um mais relevante que o outro. Ele é ele é integrado, né? Ele se soma. Então, é isso aí. Agora o Luan vai falar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Agradecer primeiro pelo convite. E como nós estávamos falando antes, esse é um projeto que é extremamente necessário hoje em dia, nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Bom, eu, como dá para ver, sou bem novo e tenho... O que eu tenho para falar, assim, pessoal, eu trabalho com palestras e com barra de axis e tenho um treinamento também online, onde eu levo minha experiência que eu tive na cura de um tumor, onde nessas horas a gente conhece bem o Deus, o amor, entende o valor para a vida, e eu tento levar isso para as pessoas sempre com o propósito de que elas não precisem sofrer para ver que elas já podem ser felizes, que é o meu maior propósito, é esse. Que lindo, é isso aí, muito linda essa mensagem. Antes de começar a live, a gente bateu um papinho rápido, né? E o Luan falou uma frase que me marcou, assim, foi tão linda, que ele falou assim, ninguém fala muito sobre amor, ninguém quer falar muito sobre espiritualidade, e na verdade é o que todo mundo quer, né, Luan? É o que todo mundo precisa. Hoje em dia parece que o mundo que é famoso é o mundo do sucesso, o mundo da beleza, o mundo da estética, o mundo onde está sempre todo mundo sorrindo, mas a verdade não é essa. Hoje em dia, tu falar de Deus e de amor, as pessoas até fazem piada, porque a igreja distorceu muito essa ideia. Só que amor é uma força que nos sustenta. Ela não é um sentimento, ela é uma força que a gente encontra, nós estávamos comentando antes, muitas vezes num momento de sofrimento, momento de dor. E só que quando a gente encontra isso, parece que a nossa vida ganha um novo sentido, porque que nem a gente sente, eu sentia muito antes de ficar doente, aquele vazio de que parece que sempre alguma coisa está faltando. Tu tem tudo na vida, tem casa, tem família, tem comida, tem tudo, mas parece que sempre te falta algo. E esse algo que preencheu para mim foi esse contato com o amor, que é o contato com Deus, literalmente. E não não vejam Deus como um cara sentado lá em cima. Deus é a força que sustenta tudo. Um exemplo prático do que é Deus. Tu coloca uma semente embaixo da terra, tu rega e deixa ela lá. Daqui uns dias sai a planta para fora. O que faz as coisas crescer, isso é Deus. Então, se tu pega essa força para guiar a tua vida, tu fica assim, 100% sem limite. Porque é isso que nos sustenta sempre. Então, eu acho que principalmente levar isso para as crianças, porque o nosso sistema, assim, desde a escola, da igreja, ele ensina meio que sempre através do medo. Se tu não tirar nota boa, tu não vai passar de ano. Se tu não... Sempre com medo. E o medo, ele é a maior ilusão que alguém pode desenvolver. Porque o medo, se a gente for olhar para ele com uma realidade clara, ele não existe. Porque o medo está sempre relacionado ao futuro. Só que o futuro não existe. A única coisa que existe é o que está acontecendo aqui agora. E agora, aqui, é onde está a vida. E ninguém tem problema aqui agora. Agora está a felicidade. E eu acho que tu ensinar isso para uma criança desde cedo, tu possibilita ela chegar muito mais longe que qualquer pessoa chegou até hoje em dia. Lindo. Tu não ensinar ela pelo método convencional, né? Só pensando nesse exemplo que o Lu trouxe da plantinha, né? Olha como existem metáforas muito simples que a gente pode trabalhar com a criança, plantar um feijãozinho e mostrar que aquela planta ela tem dentro de si um potencial que é regado por Deus e que ela também é essa sementinha que vai se desenvolver e que ela nunca estará sozinha, porque ela estará sendo regada por Deus. Uhum. Já vai criando na criança um sentimento de que ela já é completa do jeito que ela é e que ela nunca precisará se sentir sozinha. Então, tu vai trabalhando coisas na criança que hoje, enquanto adultos, a gente está sofrendo, que é o medo da insuficiência, o medo da imperfeição.
E aí tu começa desde cedo mostrando para ela que ela já é perfeita assim como ela é, assim como essa sementinha que está ali. E que essa sementinha, ela é uma sementinha da laranja, a outra sementinha é da bergamota. E ela vai ser a melhor laranjeira que ela pode ser. E se ela quiser virar uma bergamoteira, ela não vai ser a melhor coisa que ela pode ser, né? Que ela tem que ser perfeita dentro daquilo que ela veio para ser. E desde cedo a gente bota dentro da criança essa imagem de que ela é única, ela é a única sementinha como ela, né? Para brilhar dentro daquilo a que ela veio, e que está tudo perfeito, e que tudo que ela precisar, né, para ela crescer, ela vai estar recebendo dessa luz divina de Deus, né, que está justamente já dentro dela. Ela só precisa fechar os olhinhos e perceber e sentir, né? Exatamente. Então, Tá tudo tão conectado, né, que enquanto vocês falavam, nós temos uma das atividades lá exatamente para as crianças plantarem uma semente. A chamada atividade é Árvore dos Desejos. Então a gente fala para as crianças o que que tu quer, né? Quais são os teus desejos? O que que tu almeja para tua vida? Porque tá tudo aqui nessa sementinha. A força tá tudo aqui e ela vai crescer, vai florir, vai se transformar em uma grande árvore e vai realizar todos esses teus desejos, tudo que tu almeja. Então, tá tudo ligado, né, gente? Deu uma, deu uma travadinha aqui, vocês estão me escutando? Sim? Tá bom. Gente, então, eu queria começar perguntando, né, pedindo para o Luan contar um pouquinho também a história dele, essa história que ele teve aí uma questão de saúde já muito jovem, né, Luan, aos 14 anos, e que você, né, teve que dar uma virada muito grande na sua vida enquanto criança, né, praticamente, 14 anos ainda, né, tá saindo ali da pré-adolescência e se tornando um adulto daqui a pouco, e você teve uma transformação muito grande a partir desse desafio, né, que você talvez antes não estava tão feliz, e isso acabou fazendo você se tornar essa pessoa que você é hoje e valorizar mais a vida, valorizar o amor, valorizar o que você ama. Conta um pouquinho para as pessoas aí como é que foi esse processo. Com certeza, sempre quando a gente tem um sofrimento grande, a gente vê depois que é o maior presente que a gente ganha na vida. Sem dúvidas. Assim, pessoal, eu quando tinha 14 ali, quando eu era pequenininho, eu sempre era apaixonado por jogar futebol. O sonho era ser jogador de futebol, então minha vida era isso. E dos últimos 2, 3 anos para trás, assim, o futebol começou a se tornar um peso para mim, porque eu não conseguia jogar bem e porque eu não estava indo tão bem. E daí tu começa a ficar nervoso por essas coisas, só que não consegue largar, porque isso pensa que meu sonho era ser jogador de futebol, eu não jogava bem, minha vida começou a perder o sentido. Por que eu vou me esforçar tanto? Eu já vou morrer mesmo. Sabe, bem iniciando depressão, assim, não tem mais motivo de levantar da cama. E daí acho que nesse momento Deus olha para baixo, tá sem motivo, então te dou um. Daí eu descobri que eu tava com um tumor na cabeça, na glândula pineal, que é no meio do cérebro. E daí, bom, a vida vira de cabeça para baixo, porque se tu não tinha um motivo para levantar da cama, agora tu tem, que é tentar ficar vivo, né? E primeiro eles diagnosticaram meu tumor como um câncer maligno. Então eles fizeram 30 rádio e 8 químio, e depois que a gente acabou as 30 rádios e as 8 químio, o tumor acabou aumentando, que era para ter sumido. A gente foi consultar outro médico, ele falou que o diagnóstico estava todo errado, que não precisava ter feito nada disso, que era para operar. Só que, como ele já tinha feito a rádio, fazer uma rádio num tumor é que nem tu derreter um chiclete. Ele gruda por tudo e seria praticamente impossível tirar. Ele falou, nós vamos tentar ver o que dá para fazer, mas a chance de ficar com alguma sequela grave é muito grande. Ou de morrer na cirurgia, porque não tinha como ser mais no meio do cérebro, e depois das 30 rádios, então eu não sabia o que ia encontrar lá dentro. E minha cabeça começou a encher d'água já também, ele cresceu tanto que não passava aquele líquor para a coluna. Então começou a encher de água, assim, ele falou assim, bom, vamos tentar te segurar vivo 2 dias para tentar operar. E daí no dia anterior, a gente foi lá para Porto Alegre para operar, e num quartinho de hospital que cabe 6, nós estávamos uns 30 lá dentro, que foi toda a família acompanhar o diante da cirurgia. E depois, assim, que
despedi de um por um, que ficou só eu e a mãe no quarto. Cara, durante os 3, 4 meses assim do tratamento, eu nunca tinha me desesperado. A gente sempre se apegou no tumor, sempre com muito amor e com fé. Mas naquele momento me deu um medo de morrer, de deixar a família para trás, de deixar meus sonhos para trás, de deixar o mundo para trás. Eu chorei que nem criança, acho que por umas 2 horas seguidas, assim, de medo de morrer. E no dia seguinte que eu não acordei, era umas 6 da manhã já para ir para a cirurgia, ainda em desespero, indo pro corredor da sala de cirurgia. Eu não sei se eu escutei, mas eu senti uma voz que me disse assim: fica tranquilo que vai dar tudo certo. Indo para a sala de recuperação. Tem coisa para fazer. E tu tem bastante coisa para fazer ainda aqui. E isso me acalmou. Eu até tentei na hora, assim, avisa minha mãe que vai dar tudo bem. O médico pensava que já estava meio louco, eu acho, de tomada anestesia, sei lá. Só que depois do dia que eu acordei da cirurgia, cara, eu acho que foi o momento mais especial e feliz da minha vida. Porque, assim, ó, o corpo fora estava destruído, a cara enorme, todo errado. Mas poder abrir o olho, naquele momento eu percebi que a gente já tem tudo para ser feliz. Abrir o olho e ver a minha família me olhando, assim, ver que eu estava respirando, que eu não estava cego, que eu estava conseguindo, que eu estava vivo. Cara, eu vi assim, cara, eu preciso levar essas pessoas para mostrar que a gente não precisa morrer para perceber isso. Porque esse contato, acho que com a morte, ele te faz ver que a gente tá aqui hoje, só que para nós ir embora é muito fácil. A gente tá aqui hoje, nesse momento, e tem um lá do outro lado do mundo que tá morrendo agora. Tem um que vai morrer amanhã, tem um que é daqui 10 anos, outros 20, outros 30. A vida é muito curta e muito incerta, é só uma passagemzinha, uma pequena viagem. E a gente vê que o que realmente importa é as coisas simples. A gente com o Instagram, com essa mídia toda, faz a gente pensar que a felicidade está no melhor carro, na melhor casa, no dinheiro. Cara, por experiência própria, eu digo que não tá. Tá no simples. Porque a felicidade tem uma definição que é muito boa, que diz assim, que a felicidade é um estado mental que tu atinge quando tu para de se preocupar com aquilo que não importa. E quando tu tá doente, quase morrendo, tu para de se preocupar com aquilo que não importa. Porque naquele momento que tu só tem a Deus, porque não tem... Não tem ego. Não tem... Eu não tinha esperança mais em prognóstico médico. O próprio médico falou, tu não vai ficar bem. É muito pouca chance de tu ficar bem, porque o estado que tu tá é só um milagre. E naquele momento, quando tu se ajoelha e fala, Deus, por favor, deixa eu ficar vivo, acho que tu se conecta com algo que é maior que tu. Tu se conecta literalmente com Deus. Não como um cara, mas como um amor. Uhum. Tu sente que tu é especial naquele momento só pelo fato de tu estar ali, de tu estar vivo, de tu ser tu sente um amor que não tem palavras para descrever. Mas isso depois de um tempo, ficou uma vontade de mim muito grande de tentar levar isso para as pessoas. Só que eu fiquei uns 3 anos sem entender o que tinha acontecido comigo. Porque eu tinha 14 anos, então tu experimentar essa felicidade, tu não sabe o que aconteceu. Eu pensava que era a alegria do momento. E depois dos 3 anos, depois de um tempo assim que eu saí do hospital, eu acabei, que depois que eu me curei, eu acabei entrando na mesma assim, agora eu fiquei vivo, e agora o que eu faço? Minha vida perdeu o sentido de novo. Só que dessa segunda vez, eu fui atrás de descobrir o porquê que eu estava vivo. Porque eu não tinha ficado vivo por nada. Era para mim estar morto. Era muito mais chance de eu estar morto do que estar vivo. Então, depois eu fui atrás de, cara, assim, se jogar em livro, em vídeo, em tudo que falava sobre a vida, pode ter certeza que eu já li. E de encontrar esse propósito de vida. Só que, por mais que tu estude teorias que são muito bem explicadas, tu sempre fica numa falta de um porquê, de um motivo. Parece que sempre alguma coisa continua te faltando. E eu acho que isso que falta, como eu disse antes, é o contato com Deus. E eu não estou falando em contato com Deus de tu ajoelhar e rezar. Contato com Deus é o contato com o amor. É tu conseguir olhar para um animal e para uma criança e tu enxergar amor. Isso te preenche. Isso faz tua vida ter sentido, eu acho. Que é o que... Porque assim, eu sou jovem, tenho uma cabeça perturbada, assim, um monte de pensamento o tempo inteiro, emoções, assim, mas o que me sustenta a vida, que me mantém no equilíbrio,
é lembrar o porquê que eu tô vivo. Porque quando a gente tem um propósito, por mais que tu tenha milhões de caminhos para ir te incomodando, tu tem um foco em alguma coisa. E eu acho que isso é o maior presente que alguém pode encontrar. Um motivo para levantar da cama. Porque é fácil as pessoas falar, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter coragem, tu tem que ter... Mas se tu não tem um porquê ter tudo isso, a vida não tem sentido. Por isso que eu digo, a pior coisa que eu já senti foi não ter um porquê levantar de manhã. Foi pior que o tumor. Foi pior que todas as químicas, pior que todas as rádios. Porque tu sente que... Cara, porque pensa assim, a gente tá aqui por um pequeno tempo. A gente não sabe quando vai embora. Se tu não tem um motivo para estar vivo, tudo fica difícil. Tudo vira um problema. Só que se tu tem um porquê, tu consegue enxergar um milagre em tudo. E isso acho que faz a vida ser bonita. Fala do lugar de cada um. E tem uma metáfora que é interessante de pensar assim, que pega assim, o mundo tem encarnadas 8 bilhões de pessoas. Fora o pessoal que está lá em cima. Mas 8 bilhões. E nenhuma das 8 bilhões de pessoas é igual. Nenhuma. Nem parecida. É totalmente 8 bilhões de universo totalmente diferentes uns dos outros. Por que será que Deus fez todo mundo diferente um do outro? Essa é a pergunta. É porque cada um tem um propósito único na vida. Cada alma carrega uma missão única de vida. Só que se a gente passa uma vida sem conhecer essa alma, a nossa alma, a gente nunca encontra a nossa missão. E o que é a nossa missão? É preencher aquele buraquinho no mundo que só a gente pode preencher. E como é que... E não é algo que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é ser a gente mesmo. Porque se eu não for eu mesmo, ninguém vai ser. Só que para o mundo precisa estar completo, eu preciso ser eu, tu precisa ser tu, eu preciso ser ela. Porque senão aquele buraquinho que é meu não vai estar preenchido. Tu não pode preencher meu espaço no mundo, porque tu não é eu. Então, Deus precisa da gente para o mundo ficar completo. E eu acho que isso que é a espiritualidade. É tu encontrar aquele teu buraco no mundo que só tu pode preencher. Porque daí isso tira teus medos, porque que nem a gente comentou, o medo ele parece algo que tu não consegue transcender. Então tem como falar para uma pessoa, não sinta medo. Para tu superar o medo, tu tem que colocar amor. E o amor tem um propósito. Porque o medo da rejeição das pessoas, a única coisa que supera ele é o teu propósito de fazer um bem, de fazer algo para a humanidade. Isso é maior que tudo na tua vida. Só que tu precisa encontrar isso. E só que encontrar esse propósito de vida, tu descobrir quem realmente tu é, isso é o difícil. Porque olhar para dentro de si e não achar nada é o maior desconforto que tem. É o maior desconforto que tem. E segurar isso é muito difícil. Só que se tu ensina, eu acho que se tu ensina uma criança para ela se encontrar desde o dia que ela nasce, cara, não vai ser um processo dolorido. Sim. Eu gosto de usar muito a metáfora do oceano, né? Que nós todos estamos interligados. Vamos imaginar o todo, né? Quando a gente fala em totalidade, Deus está inserido na totalidade, senão não seria todo, né? Se nós pegarmos uma gota do oceano e nós examinarmos em laboratório, ela contém o oceano dentro dela, né? E que a gente possa se perceber enquanto gota dentro desse oceano e o oceano dentro da gota. E sem aquela gota não existiria o oceano. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente é muito pequenininho, nós somos essenciais para que o todo exista. E eu tenho que olhar para aquele meu espaço, essência única dentro desse oceano, e ao mesmo tempo ampliar minha consciência para essa totalidade como eu parte de um todo, influenciando e sendo influenciada por esse todo. Isso gera em mim um compromisso de contribuição com os meus semelhantes, de contribuição com esse todo, para que a gente evolua no todo, né? Me gera muito grande essa percepção. E também começar a perceber que o nosso ego, ele não tem a consciência dessa totalidade, ele se pensa separado. E isso faz com que a gente
se transformem em pessoas competitivas e pessoas que se comparam uma com as outras e tentem diminuir o outro para mim ficar grande. É como se eu quisesse competir com outra gota do oceano, quem é a mais importante. E não tem sentido isso, né? Então, para nós eliminarmos essas doenças, essas dores do ego, essa percepção de um todo integrado, ele traz muita paz dentro da gente, uma certeza de que tudo está certo, de que nós estamos juntos e que a gente precisa contribuir um com o outro a partir dessa força que move, que é o amor. Porque, para mim, quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala em amor. Essa é a palavra, essa é a revelação, né? E usando um pouco o exemplo do que aconteceu com o Luan, quem tem filhos, quando imagina uma situação dessas, como eu imaginava, eu nunca me imaginei suportando uma dor dessas. Tanto que nas minhas orações eu dizia, olha, pode acontecer qualquer coisa, mas preserva meus filhos. Foi bem ali, né, que entrou, e era um momento que eu estava lançando um treinamento de física quântica, onde eu falava de totalidade. E aí digo, meu Deus, agora me botou à prova, né? E o que ajudou muito a gente a lidar com essa dor, assim como cada uma das pessoas que está assistindo tem a sua dor, e não é menos ou mais, é a sua dor, foi no mesmo instante que a gente teve o diagnóstico, que eu fui contar para ele, eu disse, olha, Lu, aconteceu isso e isso é para a família, nunca é para a pessoa. E a gente vai pegar esse tumor com muito amor. E a gente vai receber a mensagem que ele tem para nós, de amor. Vocês comentaram, eu vi uma na live de vocês que vocês falaram assim nessa conversa, né? A gente tem duas opções. Uma é levar isso com sofrimento e, né, como algo que a gente tem que tratar assim com peso, ou outra é amar isso, entender a mensagem que isso na verdade, nós, né? Cristina, na verdade são dois caminhos nesse momento da doença que tu tem que escolher, a cura ou a doença. Não tem outro. E nós, infelizmente, acreditamos muito mais na doença do que na cura. Por quê? Porque falta fé, porque falta essa crença de totalidade, dessa força que nós temos dentro da gente interligada com Deus também. Então, quando a gente escolheu olhar para a cura, ou se você tem um problema, você escolhe olhar para a solução, a gente não olha mais para o outro lado. O foco é a cura. Tu não olha mais para a doença. O Luan chegou num estágio de já perder as pernas. Ele estava tomando uma overdose de morfina por dia. Ele estava morrendo já. Nem assim a gente perdeu a esperança, porque a gente tinha certeza que alguma coisa iria vir para nós, não sei de que forma, e iria trazer a cura dele. E eu acho que o maior presente que nós, enquanto pais, podemos dar aos nossos filhos, enquanto lição de espiritualidade, enquanto lição de educadores, é amá-los, sabe? Porque eu fui me dando conta, quando o Luan estava doente, assim, ele estava deitado e eu ficava olhando para as mãozinhas dele, para o pé. Meu Deus, quanto tempo que eu não olho para a mão dele, olha como essa mão tá grande, né? E eu acho que o que nos manteve firmes foi o amor e as crianças, para elas criarem um autodesenvolvimento, uma autoestima, um amor próprio, ela precisa se sentir amada primeiro, para depois que ela desenvolver isso nela. Então, esquece todas as regras primeiro. Ame. Faça tudo o que tu fizer pelo teu filho com amor, que tu não vai errar no caminho. Tem uma metáfora que tem no filme A Cabana, que Deus no filme fala assim, um passarinho ele foi criado para voar. Então ele foi criado com asas para ele poder voar. O ser humano é criado para ser amado e para amar. Tu viver uma vida sem ser amado e sem amar é que nem tu cortar as asas de um passarinho. Tu não voa. E se a gente for olhar a fundo, tu analisa o mundo como está hoje, tu vê como as coisas são desenhadas para tu não encontrar o amor. Porque se a gente for parar para pensar, hoje o homem que é poderoso, que é forte, que é o macho, que é a palavra fodão,
ele é aquele que é capacitado para matar, é aquele que luta, é aquele que... Só que uma coisa que é a verdade mais profunda é que matar é fácil. Difícil é tu curar alguma coisa. Toma. Difícil é tu conseguir pegar um monstro de uma pessoa que foi abusada a vida inteira, que é uma pessoa que abusa, e tu curar essa pessoa, porque o único caminho que cura é o amor. Por mais besteira que alguém tenha feito na vida, ele é igual a gente. Ele é, e provavelmente em alguma vida a gente já fez muita besteira. Porque a pessoa que ela é a maldosa hoje, daqui umas vidas, ela vai ser a pessoa que leva a cura. Porque a única coisa que cura as pessoas é o amor. Então, tu ensinar o amor como uma força para uma criança desde que ela nasce, isso vai fazer ela voar pela vida inteira. Isso vai fazer ela alcançar objetivos que a gente nem cogita em setar para a gente. Uhum. Porque, querendo ou não, por mais que seja difícil a gente perdoar, às vezes, a gente não sentir inveja, a gente olhar para nossas sombras, porque a gente tem todas. A gente tem raiva, a gente tem inveja, a gente tem ódio, ciúmes, tudo isso. Tu conseguir curar isso dentro de ti, eu acho que isso que precisa coragem. Não para tu brigar e matar com alguém. Qualquer covarde faz isso. Dar um tiro na cabeça de alguém pode matar alguém em alguns segundos. Mas agora, tu curar essa pessoa com amor, isso leva tempo. E isso tu tem que ter uma coragem, porque é fácil tu explodir de raiva. É fácil tu pegar um câncer e... Cara, que ruim que isso aconteceu comigo. Ah, Deus, eu não... É difícil tu acolher com amor. Porque, querendo ou não, uma coisa que eu me dei por conta é que todo sofrimento que vem pra gente é a maior prova de amor de Deus por nós. Quando a gente pega um sofrimento com amor, tu nunca sai o mesmo. Tu sempre sai mais feliz. Pode pegar as pessoas que quase morrem no discurso. Cara, como Deus é lindo. Sempre no sofrimento. É a maior prova de amor. Então, não dá para ver o sofrimento como algo ruim e se revoltar contra ele. Só que para isso precisa coragem. Só que nem eu disse, por que precisa coragem? Porque a gente foi ensinado até hoje de uma forma de vida, onde o amor é algo banal. Só que se tu ensina uma criança desde sempre que o amor é a solução, a vida se torna mais leve. E o planeta só vai evoluir por causa disso. Olha como é que tá as coisas. O clima tá desajustado, a guerra, a pandemia e doença por tudo. Porque falta amor. O mundo dá sinal claro de que falta amor. Agora, é interessante a gente pensar também a criança, até os 7 anos, ela ainda é muito intuitiva. Ela, até os 2, ela é só intuição. Dos 2 ali até os 7, ela ainda é muito intuição. Então, ela não é muito mental. Então, ela se comunica muito pela frequência que ela percebe, por aquilo que ela sente, pelo sentir. Então, nós, enquanto pais, precisamos trabalhar o amor antes de querer falar de amor com os filhos, em nós mesmos. Porque se eu não estiver vibrando no amor, enquanto eu ensino amor para o meu filho, são só palavras. Ele não conecta com aquela emoção. Então, acho que os filhos nos ensinam muito, é um movimento de aprendizado contínuo, né? Nós vamos aprender a amar e olhar para a espiritualidade junto com eles. Então, a gente não engana um filho. Não adianta tu falar palavras bonitas, porque ele está sentindo a tua emoção. Quando tu fala para ele que ele tem valor, que ele tem o potencial daquela semente, se ele não sentir que tu realmente acredita nisso, não entra, ele não vai acreditar naquilo, né? Agora, quando eu olho para o meu filho, eu olho para a imagem real dele, quem ele realmente é, naquela unidade a que ele veio, ou eu olho para o meu filho ideal criado dentro de mim. E daí aquele meu filho vai ter sempre muitos defeitos, porque eu não vou conseguir enquadrar ele dentro do meu modelo, né? Então, o amor... Eu queria até aproveitar, porque eu estava com uma pergunta aqui engatilhada para te fazer sobre isso, Josi. Pode fazer.
como a gente faz esse evento para crianças, mas os pais acompanham, os pais estão lá, né? E também é para fazer com que os pais, né, possam acessar esse amor, possam acessar essa permissão da criança ser o que ela é, porque às vezes a gente estava até comentando antes, né? Como pais, a gente às vezes quer que a criança seja engenheiro, quer que a criança haja desse jeito, ou ver um menino já um pouco mais sensível, já não quer que seja, enfim, homem não pode chorar, a menina tem que ser assim. Então, como foi também, dentro disso que tu tá trazendo, né, como foi o processo para ti como mãe do Luan, que, né, ele se tornou essa pessoa tão espetacular, como foi para ti esse processo desde pequeno, assim, de, né, que dica tu daria também para as mães, né, de permitir que as crianças sejam o que elas queiram ser, o que elas vieram para ser, e não educar e jogar um monte de conteúdo dentro de uma criança que daqui a pouco não é o conteúdo que ela veio para ser. E aí vai criar esses conflitos que a gente, depois que se torna adulto, tem que aí fazer terapia com a Josi para curar, né? Conta um pouquinho sobre isso. Quando eu olho para o meu filho, eu faço um trabalho que eu gosto muito de falar, que é coloca no lixo os papéis. Coloca no lixo o papel de pai, coloca no lixo o papel de mãe, coloca no lixo o papel de filho, porque aí eu me desvinculo dos tem que e eu olho para a pessoa, né? Então, agora, isso é contínuo. Eu olho para o Luan, hoje ele tem 18 anos. Se eu olhar ele como filho, eu sempre vou ter uma hierarquia e um poder e um saber maior e vou querer colocar os meus padrões nele. Se eu olhar ele como um homem, como uma pessoa dentro da individualidade dele, eu permito que ele seja ele. E eu enxergo nele, assim como em mim, as sombras, as limitações, e eu permito que ele seja, mas eu tenho que tirar o papel de filho, eu tenho que enxergar o homem que está aqui, principalmente porque eu sempre penso o seguinte, eu tenho que educá-los, né? A criança fez algo de errado. A forma como eu vou agir com essa criança, eu estou criando um adulto a partir dessa resposta. Então, que resposta eu quero que esse adulto em miniatura tenha amanhã, né? E aí eu olho e preparo eles para que eles sejam homens, né? E que criem o seu amor próprio, a sua autoconfiança. Se eu quiser ficar resguardando o meu papel materno, eu vou proteger demais, eu vou sufocar demais e ele vai se tornar uma criança insegura. Porque eu quero que ele seja o que o meu ego quer. Para mim, é um egoísmo, né? Então, é olhar para os nossos pais como homem e mulher e mata aquelas expectativas de pai e mãe fantasiosos que a gente cria. Olha para o homem, para as limitações, para a história de vida, para os recursos que teve, né? E olha para a criança, às vezes é uma criança tímida e eu sou uma pessoa expansiva. Deixa ele dentro daquela, talvez mais intelectual, mais introspectivo, não é um defeito. E amar ele, apesar disso, é o grande desafio. Eu te amo dentro do que tu é, e não dentro do que... E não eu me amo em ti, né? E não dentro do que eu quero que seja, né? E isso acontece nas relações de casamento, nas relações de pais e filhos, é uma perversidade, eu diria, de querer transformar o outro naquilo que tu entende como ideal. E o amor verdadeiro é ver, por exemplo, a tua mãe se vitimizando e querendo morrer e tu dizer, tudo bem, eu aceito que tu seja assim e te amo apesar disso, porque tu tem o direito e o livre-arbítrio de ser o que tu quiser. Eu te amo a partir das tuas escolhas, eu te amo. Isso é amor, é incondicional. Agora, não me vem falar nada disso se antes tu não se amar, porque tu vai estar vendendo um troço falso, é fake, não é real. Então, antes de tudo, as perguntas tu quer ensinar teu filho a amar?
como é que tu se trata? Como é que é o teu diálogo interno enquanto mãe? O respeito que tu tem por ti, o cuidado, a gentileza com que tu se trata, os cuidados que tu tem com o teu corpo. Como é que é a tua alimentação? Tu faz esporte, tu cuida, tu medita, tu ora, tu cuida da tua inteligência emocional para depois tu poder ter algo para dar para o outro. Então, o primeiro amor é para a gente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Bom, quando tu estiver bem abastecido de amor, aí a gente pode pensar em oferecer algo para alguém. Fora isso, tu não conecta, não tem sincronia, conexão na relação. Ela é superficial, né? Os pais não conectam de verdade para o sentir. Tu bota um filho na tua frente, larga celular, que isso está acabando com as famílias, e só fica junto e conecta energeticamente que tu vai sentir como é que tá essa criança. Se tu sente um desespero, se tu sente uma tristeza, se tu... As crianças estão sofrendo traumas, estão sofrendo violências, e os pais não estão percebendo porque não estão conectados com os seus filhos. Isso é Deus. Isso é Deus dentro de ti, né? Esse amor por ti, pelo outro, pela vida, né? Por ter acordado de manhã, né? O Lu, ele vibra a vida todas as manhãs quando ele acorda, porque só o fato dele abrir os olhos já é um motivo para estar vivo. Porque às vezes ele fala que tem que ter um projeto de vida, como é que tu fala? Um propósito, né? Às vezes o propósito é eu ser a melhor mãe que eu posso ser. É eu ser a melhor esposa, é eu ser a melhor amiga, é eu ser a melhor profissional. O meu propósito pode ser eu despertar o melhor que eu tenho dentro da minha gotinha, ocupar o meu buraquinho com aquilo que eu sou, já perfeita como eu sou. Não é algo... O maior propósito... Eu, antes de começar a ter escrevido o curso também, eu pensava que o propósito é uma coisa que a gente tem que fazer muito específica. E especial, até, né? Especial, muito especial. E eu até pensava, cara, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Ninguém vai mais querer ter essa profissão que tem hoje em dia. Só que daí me dei por conta que o propósito maior da vida é ser quem a gente nasceu para ser. Porque se tu for quem tu é, a felicidade vai ser algo espontâneo. A leveza vai ser algo espontâneo. O amor por si mesmo vai ser algo espontâneo. A gente só tem que se libertar das crenças que a gente desenvolveu, de que a gente não pode ser a gente, para encontrar quem a gente realmente é. Senão a gente vai passar uma vida, que nem a gente comentou, que pode acabar a qualquer momento, sem conhecer quem a gente é. Sem se conhecer. E Luan, como filho, acho que essa pergunta é muito boa, porque eu perguntei para a Josi como mãe, né? E como filho, o que tu diria para os pais, então, para que eles possam permitir que as crianças sejam quem elas são e não contaminar com algumas crenças, né? Eu acho que, assim, hoje em dia se fala assim, a criança ela é um livro em branco. Então, quando tu escuta isso aí, tu tem que pensar o quê? Eu preciso escrever o livro da criança. Então, eu preciso escrever, ensinar ela a viver. Só que uma criança que nasce, muito pouco provavelmente que ela seja a primeira vida dela. Ela não é um livro branco, ela é uma alma que veio para cá para se expressar sendo quem ela é. Se tu moldar uma alma de acordo com aquilo que tu é, ou de acordo com aquilo que tu acredita, ela não vai conseguir ser quem ela é. Que é muito o que o sistema faz hoje em dia. Pensa assim, uma criança que nasceu para ser um cantor, por exemplo. Exemplo em alta, assim. Tu botar ela numa escola para estudar português, história, matemática, entende que não faz sentido para ela. Tu ensinar essa criança a jogar futebol não vai fazer sentido para ela. Eu acho que o trabalho maior de um pai é oferecer segurança para uma criança se expressar sendo quem ela é. E tu não precisa ensinar o que ela precisa, tu precisa ensinar valores, respeito, amor, ensinar os limites que ela tem em contato com as outras pessoas, ensinar valores, ensinar a igualdade, que o outro tem o mesmo direito que tu. Eu acho que isso é um trabalho de um pai. Mas agora ensinar o que a criança tem que ser, isso bota uma pressão nela que daqui uns anos vai tirar toda a leveza dela, vai tirar toda a alegria.
Porque se ela tem uma paixão que ela nasce com uma paixão que ela quer, que ela gosta de desenhar, se tu começar a colocar coisas além do desenho, o desenho vai começar a virar algo pesado. Porque na cabeça dela ela não pode desenhar. E daí tu mata um sonho de uma pessoa, que nem porque tem aquela metáfora, qual que é o lugar mais rico do mundo? As pessoas falam do Dubai, é o cemitério. Porque dentro das pessoas morrem sonhos que não saíram para fora. Morrem talentos únicos que não saíram para fora. Por quê? Porque alguém limitou. E porque, além de alguém limitar, ninguém ensinou que tinha alguma forma de transcender essas limitações. Então, hoje em dia, tu ter um filho, acho que é a coisa mais difícil que tem. É o trabalho principal, acho que é ter um filho. O trabalho de sustento é algo que vai ter que ser secundário. O que tu é? Eu sou pai. E tu tem uma responsabilidade não só com uma pessoa, mas com o mundo inteiro. Porque a forma que a gente se sente, a gente pensa que ela não afeta em nada. Mas uma pessoa que se desenvolve, por exemplo, com uma raiva muito forte dentro do coração, ela contamina o mundo inteiro. A diferença entre o entorno de uma pessoa que vibra no amor e vibra no ódio é nítido. Nós só precisamos de 10% das pessoas do planeta vibrando no amor para que a gente contagie todo o planeta no amor. E aí eu te pergunto, o que eu tenho a ver com isso? É nas coisas... 10%. Só. Eu acho que é isso. Porque, como eu disse, não tem duas pessoas iguais. E você comentou também um pouquinho antes da live, né, que você vai em escolas, né, e você observa muitas coisas lá que talvez não sejam ideais, assim, você falou que já percebe crianças já desde cedo viciadas em celular, sem contato tanto com talvez a natureza, com essa possibilidade de se expressar mais livremente. Conta um pouquinho sobre isso, Lua, porque no nosso projeto, né, no Semente Sananda, a gente coloca as crianças justamente para isso, para se expressar livremente, sem eletrônicos, sem nada que possa prender elas em algo ali que seja artificial. E a gente achou que ia ser um desafio gigante, mas elas adoram coisas simples, né? Brincar com a terra, um banho de mangueira, que é uma coisa super simples, e às vezes os pais ficam talvez a tarde inteira do domingo dentro de um apartamento e a criança fica lá naquele celular e não teve essa possibilidade de se expressar mais. Fala um pouquinho sobre isso. E acho que isso é uma das coisas mais importantes que existe, porque se a gente for analisar, só pegando um gancho assim, o mundo daqui para frente, tu ter uma criança com conhecimento, uma pessoa com conhecimento e nada é a mesma coisa. O computador tem 1000 vezes mais conhecimento que qualquer pessoa que existe. O que no futuro vai exigir? Criatividade e sabedoria, intuição, a forma de expressão única. E isso dentro celular, tecnologia, drogas, essas coisas, tu não consegue desenvolver isso. E essas coisas, criatividade, intuição, o lugar maior para tu desenvolver é na natureza. É se expressar artisticamente de música, de pintura, essas coisas simples. Isso que faz um ser humano se encontrar. Porque hoje em dia tu vê assim nas pessoas, uma criança de 8 anos, tu dá um celular para ela, cara, tu tá matando uma criança. Tu tá matando ela. Porque essa criança, daqui a alguns anos, ela vai ter que trabalhar num mundo que tu vai precisar de criatividade, tu vai precisar de intuição. Como é que tu vai ter isso se tu não desenvolveu isso a vida inteira? Sendo que tu só desenvolve isso em contato contigo mesmo, em contato de onde tu veio, da natureza. Então, por isso que eu digo que a responsabilidade dos pais é muito grande. Porque parece uma coisa, vou dar aqui para ele não incomodar. Só que isso é uma dívida que tu não tem como voltar depois. É um prejuízo que tu não tem como curar depois. Porque tu se desenvolve na criança. Olha quanta gente sonhava lá atrás. O mundo não parecia um lugar muito mais colorido do que é. Nada parecia impossível pra gente. E isso a gente usa hoje para superar os medos. Se tu não desenvolve isso lá atrás, como é que tu vai usar hoje em dia? E hoje em dia tu vê o quê? As crianças já com 10 anos sem sentido de vida. Isso é a coisa mais triste que tem. Se tu tem uma criança que com 13 anos, 14, já está bebendo álcool,
já tá assim, entrando no mundo de drogas. Pensa daqui, quando ela tiver nos 30, chutando baixo. Não dá a volta, porque tu não desenvolve uma capacidade de conseguir dar a volta nisso. E eu acho que tu colocar uma criança, principalmente com outras crianças, com animais, com uma natureza, a natureza ensina tudo. Ainda mais uma criança que ela se conecta facilmente com a natureza, ensina tudo. Tu olhar para uma árvore, para um animal, cara, tu pode aprender muito mais com um cachorro do que tu lendo 10 livros. Coisa simples. Cara, tu pode deixar um cachorro o dia inteiro sozinho. Tu chegar em casa, ele não vai guardar um segundo de mágoa tua. Ele vai fazer um fiasco, assim, tão feliz que ele fica. Isso é o maior ensinamento que tem do que é amor. Exatamente. E eu acrescentaria uma coisa sobre essas dicas que vocês deram, né? Sobre essas questões de, permitir que a criança seja o que ela é. E mais do que isso, né? Porque eu percebo que essas crianças estão vindo cada vez mais prontas, né? Cada vez mais despertas, cada vez mais espiritualizadas, cada vez mais sábias, né? E aí, às vezes, os pais dão uma podada nisso, acham que a criança é rebelde, ou acham que ela está muito, enfim, querendo impor algumas coisas. E, na verdade, eu observo com as crianças, assim, próximas, que nós temos muito a aprender com elas do que a ensinar, né? É um pouco disso que você falou, que se a gente parar para observar as crianças, e às vezes ela pode até ser um pouquinho assim, entre aspas, mal educada, né? Mas não é isso, né? Ela pode até discordar de você em algumas coisas, dizer coisas que você não está acostumado a ouvir de uma criança, desafiar, entre aspas, mas eu acho lindo esse desafio, porque elas estão nos propondo algo novo, elas estão propondo, na verdade, olha para isso de outra maneira e vê se isso funciona. E nós, né, como adultos, a gente pode escutar isso e entender, eu vou mudar meu comportamento a partir disso, ou vou olhar como eu posso mudar o meu comportamento, porque na verdade, eu posso aprender muito mais com essa criança do que eu ensinar. E eu sinto que as crianças que estão vindo, elas estão vindo com esse posicionamento, elas estão vindo mais, se impondo mais. E isso, na verdade, é muito lindo, não é para daqui a pouco faz diagnóstico da criança, enche ela de remédio porque ela está muito agitada, porque ela está isso. Na verdade, se tu conversar, entender que o nosso sistema é que tem que mudar para essas crianças, e não elas que têm que se adaptar ao sistema, tomando remédio, ou fazendo um monte de coisa que vai só podar ela, isso é muito mais rico do que a gente, né, ficar nesse lugar comum, que a gente já está algumas décadas nisso, né, de ficar punindo a criança, ou botando de castigo, ou pior, que é dar remédio, né? Isso. Então, acho que essa questão da gente aprender com as crianças é muito importante também, ter o coração aberto para aceitar que esse desafio é para a gente, não é porque ela é desafiadora, é porque a gente precisa desafiar o nosso próprio sistema, né? E o nosso projeto, acho que busca muito isso também. É muito importante isso, porque até quando estava escrevendo o curso que eu fiz, assim, a primeira aula do curso é aprendendo com as crianças, porque a gente tem que ensinar elas a partir do que elas nos ensinam. Não em questão de comportamento, mas em questão de valores. Uma criança, ela nasce dando valor para as coisas simples. Cara, tu pode pegar uma criança na fila de um hospital, ela vai estar pulando e se divertindo. Olha o ensinamento que isso tem por trás profundo. Por mais que ela esteja irritando, mas ela mostra que a felicidade está nas coisas simples. E olha conforme a gente cresce, a gente se perde disso. Por isso que tem sofrimento. Uma criança até, sei lá, uns 2 anos e pouco, ela é pura. E uma pergunta assim, ela vem pura da onde? Isso mostra o amor que é Deus. Porque ela não veio do nada, ela veio da fonte. Então, se ela nasce com essa percepção assim, mostra o que todos nós somos por dentro. Todos nós somos bebê. Todo mundo já foi puro. A gente se perdeu em algum lugar. A gente só precisa se encontrar de novo. Que essa é a nossa alma. Né? Eu acho que é isso que é o bonito do mundo. É isso que dá esperança para o mundo. Porque por mais ruim que a pessoa seja, ruim, né? Entre aspas, por mais maldade que ela é uma pessoa que veio no mesmo lugar que nós. No fundo, ela é amor. Só precisa encontrar isso e despertar isso nela. Por isso que o amor é o único. É a mesma, né? Por isso que o amor é o único caminho. É o retorno para o estado anterior de pura luz, né? Eu fiz esse treinamento que eu escrevi. Não é um treinamento, eu chamei de uma jornada. Já aproveita e fala, Lua, sobre o teu treinamento, sobre os cursos, sobre as palestras, para a galera saber aí como funciona. Eu vou contar bem brevemente como é que esse curso surgiu. Eu tinha um caderno que eu escrevia todos os ensinamentos que eu ia tendo para mim, que ia melhorando minha vida e eu ia escrevendo.
E passou uns 2, 3 anos e meio que formou um caderno inteiro, eu dividi ele em 20 módulos e fui gravando, assim. E meio que é um caminho que, para mim, me curou e eu transformei ele em forma de um treinamento e coloquei online, assim, cara. E os vídeos é bem legal. E o, o que mais eu percebi nesse treinamento, e escrevendo e falando ele, é que, de novo, eu repito, o amor é o único caminho para tudo. Para tudo. É a única coisa que te sustenta. Então a gente só precisa encontrar isso aqui na Terra. Porque assim, ó, pessoal, vamos pensar assim. A gente vem aqui na Terra passar uns, sei lá, uns 80 anos com sorte. Numa bola girando no espaço, algo milagroso. O que que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui, sei lá, eu vim dar palestra, eu vim ser filho. É muito pequeno isso, se a gente for parar para pensar. A gente está aqui para encontrar o amor. Porque isso é evolução. E isso é evoluir espiritualmente, que se fala. A gente está aqui para encontrar o amor. Só isso. Então, esse meu treinamento é justamente para isso, para ajudar as pessoas a encontrar esse amor. Só que ele não é uma coisa assim, tu compra isso e tu vai viver a tua vida feliz, por exemplo. É um caminho que ele é difícil. É um caminho justamente para quem está disposto a encontrar isso. Porque eu digo por experiência própria, depois que tu passa por toda a turbulência da emoção negativa, dos medos, a paz que tu sente não tem preço. A alegria que tu sente, tu volta a ser uma criança com consciência. Tu volta a olhar para a vida com entusiasmo. Esse é o maior presente que a gente tem. Tu vê que dinheiro, as coisas, é legal, mas fica pequeno perto do que tu começa a sentir. Uhum, uhum. Muito lindo, gente, muito lindo. A gente está chegando no. Já passou até um pouquinho do horário, mas eu queria que vocês passassem, né, para as pessoas o contato. Eu sei que tu faz barras de Axis também, que é algo que eu já fiz também. E acho. Já fiz, né? Já recebi, né? E também ajudou muito na minha vida. E eu queria que vocês passassem os contatos, como as pessoas fazem para encontrar vocês. Pelo Instagram, Josi Toigo. Depois tem no link da bio os meus contatos, dá para chamar por aí. E o Lu? O meu também, no meu Instagram, é Toigo Luan, meu Instagram. E daí também eu posto bastante vídeos e coisas. A gente tem um programa na rádio também. A gente fala sobre consciência, sobre vida, sobre amor. E a gente posta. Tem um canal também que é Tria na Rede, se vocês quiserem. Mas daí consegue acessar pelo nosso perfil esse canal. Tá. Isso, a gente fala sobre justamente essa tríade corpo, mente e espírito. Visando a saúde mental da gente, né? A nossa saúde integrada. Lindo, lindo demais. Gente, muito obrigado mesmo por terem aceitado esse convite. O que vocês trouxeram aqui foi realmente um tesouro para todo mundo. Eu quero aproveitar também para fazer o convite, eu não fiz ainda oficialmente, mas, nossa, se vocês puderem estar no evento, seria muito lindo. Em um dos próximos eventos, a gente tem um evento agora, esse fim de semana, para crianças, já tem